5 minutos para o alemão. Boa tarde a todos. Deputado Emílio Souza, nosso agradecimento, representante da deputada Mônica Seixas, nosso querido Gianazzi já se ausentou. Gostaria de enaltecer aí, deputado, a presença, o senhor já se manifestou sobre isso. Nós temos aqui servidores que estão viajando aí desde ontem à noite para poder estar aqui neste momento, para participar dessa audiência pública. Tá? Então, aqui a maioria são servidores do litoral, do interior, tem servidores da Grande São Paulo também, mas, em sua maioria, eles vêm aqui demonstrar a preocupação que eles estão tendo com a tramitação deste projeto. Um projeto que não foi discutido pelo Tribunal de Justiça com a categoria, como o tribunal sempre o faz. Infelizmente, ele não debate conosco os projetos, ele sequer tem nos atendido aí as comissões, que nós tínhamos as comissões temáticas, a mesa de negociação. Então, o tribunal se recusa a conversar conosco, e nós temos aqui hoje os senhores que são aí os nossos representantes, os representantes da população como um todo, né? Os fiscais, né? da própria Tribunal de Justiça, fiscal aí do Estado. Então, nós contamos aí com os senhores para que, pelo menos, interceda, deputado. Fica aqui um pedido nosso aqui, se o senhor me permite. Não havíamos combinado sobre isso, conversado sobre isso. Se o senhor puder interceder, oficiar para o Tribunal de Justiça, para que ele abra a discussão com as entidades de classe, com as entidades representativas dos servidores, a respeito do tema que está sendo debatido agora. Eu penso que seria muito salutar um ofício aqui da Assembleia Legislativa, inclusive do senhor que é membro da CCJR, seria muito importante isso. Quem sabe o senhor pega aí mais alguns pares aí que assinem também da mesma forma esse ofício, para que o tribunal minimamente discuta com a categoria, para que ele possa, pelo menos, aí vir defender o projeto. Que o senhor viu o que aconteceu, ele no primeiro momento, ele é um desrespeito. O que está acontecendo aqui hoje, o Tribunal de Justiça, ele desrespeita não só os servidores, na medida que ele é convidado, confirma e depois desconfirma o comparecimento, que foi por um lapso, ele está desrespeitando não apenas nós, trabalhadores da casa, dos maiores tribunais, do maior tribunal em números de processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo, em números de processo. Então, ele desrespeita também a casa aqui, na medida que ele não comparece para um debate que ele estaria em contato com os trabalhadores. E nós viemos, e ele teve, penso, como ele está ausente, normalmente eu não costumo tecer comentários de pessoas que não estejam presentes, que eu sempre pautei a minha vida me defender e dar a oportunidade que as pessoas também se defendam. Então, hoje, nós viemos preparados para um debate amplo com o Tribunal de Justiça. E ele sabia disso, eu tenho certeza que ele sabia disso, porque com a ausência dele, ele nos permite pensar da forma como nós quisermos. Mas eu tenho certeza que, em razão disso, dele saber o que lhe esperava aqui hoje, ele se ausenta. É uma pena que nós, o tribunal, os senhores, a sociedade, perde uma grande oportunidade, né, de saber efetivamente o que está acontecendo. O Tribunal de Justiça, eu tinha apenas 3 perguntas, ô Cássio. O Cássio vai ter a oportunidade de se manifestar, o Cássio é o representante da entidade dos oficiais de justiça, uma entidade específica de oficiais de justiça. As nossas entidades aqui, que aqui estão, nós temos a representação de números, centenas e centenas de trabalhadores, é por isso que estamos aqui hoje, representando todos o anseio desses trabalhadores que são associados às nossas entidades. Mas o Cássio também, representando aqui a entidade, ele vai poder fornecer subsídios. E eu tinha apenas 3 perguntas, deputado, representante a deputada Mônica, e a Cássio, a todos os presentes. A primeira, eu queria saber qual é a previsão do aumento de arrecadação
que esse projeto traz. Né? Porque você vê um projeto de uma envergadura desse tamanho e o tribunal sequer, ele traz aí qual é na justificativa, o que isso vai gerar para o tribunal. Quer dizer, o que vai gerar de receita, por óbvio, o que vai gerar de despesa para a sociedade. Né? A outra pergunta seria se em algum momento o tribunal, olha que pena a ausência dele, se em algum momento o tribunal, ao encaminhar este projeto, com a pretensão que ele tem de reduzir de 10 para 5 no artigo 6º e mexer no artigo 7º a destinação, se ele em algum momento considerou, fez o estudo do custo de uma diligência, do custo de um ato. Eu tenho certeza que o oficial de justiça, de forma covarde, ele sequer fez ou levou em consideração esse estudo. E nós temos na data de hoje, como eu sei que outras entidades têm, o custo. Qual seria o custo de 1 quilômetro rodado de um oficial de justiça? Com um carro próprio, com o dinheiro próprio que se antecipa. Minha esposa é oficial de justiça, hoje está aposentada, mas posso testemunhar que por ocasião, uma cidade pequena de São Simão, que por ocasião, que quando ela era oficial de justiça, onde 80% dos processos são da assistência judiciária, juntava o salário da minha esposa e meu, enquanto diretor, coordenador de um cartório, e conseguimos ter apenas e tão somente um veículo. E num grande espaço de tempo, um Uno. Esse era o veículo da nossa família. Então, sequer a minha esposa, o que ela arrecadava de atos, ela tinha condição de manter, com o recurso pago, com esse reembolso, um veículo. Tá? Isso eu tenho plena convicção. Peço licença para a mesa, que ainda falta estou quase terminando, mas eu vou chegar lá, deputado. Olha, eu vou encurtar. Gente, a outra questão era perguntar para o tribunal qual que é a média mensal de quilometragem. Como que ele já fez esse cálculo? Ele publica esse cálculo? Ele passa para nós, oficiais de justiça, esse cálculo? Se ele não passa o custo, se ele não passa quantos quilômetros nós andamos, se ele não passa quanto que vai ter a receita deste projeto, como é que ele pode encaminhar um projeto desse para a Assembleia Legislativa? E sem consultar, sem vir se justificar aqui na nossa presença. É interessante. E quando fala, deputado, quando o tribunal vem na justificativa, eu falo porque o senhor, aqui há pouco o Genasi disse que o senhor é um dos deputados mais combativos da Assembleia Legislativa. Então, é muito importante o senhor ter essas informações. Nós estamos aqui numa audiência pública cujo objetivo é dar subsídios para a casa, parlamento, para que eles possam discutir o projeto. Se o autor do projeto não comparecer, tem que rechaçá-lo de plano. Se ele comparecer, os senhores terão subsídio. Já enviamos, hoje, por mais uma vez, os cálculos aqui do professor Cid, um economista, aonde nós temos comprovando que, ao contrário do que pega o tribunal, do que prega o tribunal, na justificativa, o tribunal fala que nos últimos 2 anos, a atual administração teve um crescimento de receita de 28%. Então, quando ele vai reduzir de 10 para 5, os senhores não teriam prejuízo. Olha, ele está fazendo uma confusão tremenda. Primeiro, ele está falando de receita. E os senhores não têm receita, os senhores têm despesa. É o reembolso do custo, do gasto que os senhores têm. E, mais a mais, nós fizemos o cálculo, ao invés de 28% de crescimento, os oficiais de justiça, se considerarmos o valor do ato, cálculos que nós fizemos 2018 e 2019, 2020 e 2021. Nós temos que ter um parâmetro. Para fazer o cálculo, não posso pegar apenas um mês. Se eu pegar um mês cheio, um mês que entrou dinheiro, é por óbvio que ele vai dar um sentido muito diverso, do resultado é matemática. Então, nós temos que pegar a média. Nós fizemos a média dos 2 últimos anos, com a média dos 2 últimos anos anterior a estes 2 últimos anos. Não tem outra forma, é matemática, é científico. E nós chegamos à conclusão que o que existe, na verdade, não é um crescimento de 28%, e sim uma perda no poder aquisitivo de 27,94% aos oficiais de justiça. Se nós compararmos o valor do ato, em 2018, a média do valor do ato
em 2018 e 2019, comparado com 2020 e 2021, os oficiais de justiça hoje registram, Cássio, você deve ter esses números, ou até números melhores do que esse, na faixa de 27,94% de perda. E mais, isso foi até outubro. Se nós pegarmos novembro, mês que nós estamos agora, deputado, nós acompanhamos a mídia aí, a notícia na parte de economia, e nós já vimos que nos 15, IPCA 15, que é 15 de outubro, 15 dias de outubro, 15 de novembro, nós já temos quase 3% de inflação gerada pelo custo do transporte. Ou seja, atinge diretamente em vocês, oficiais de justiça. Conclua. Quer dizer, então, a nossa previsão de gasto, de inflação do custo para poder cumprir os mandados de assistência judiciária para os próximos anos, se preparem, vai chegar na casa dos 31%. Somado com os 27,94%, olha quanto que existe de perda de poder aquisitivo. Então nós não podemos, em hipótese alguma, deputado, representante da deputada Mônica Seixas, em hipótese alguma, querer que o tribunal rebaixe de 10 para 5. Ele tem que abrir o diálogo. Eu penso que essa é a nossa principal reivindicação. Nós só queremos conversar, mas o tribunal não tem coragem. Eu já falei várias vezes que se eu fosse, essa está sendo uma das piores gestões do Tribunal de Justiça nas últimas 2 décadas. Está sendo uma das piores gestões, que não abre diálogo com a categoria, que não discute com os representantes dos servidores. E se nós pegarmos essa perda, esse poder aquisitivo dos senhores, de 27,94%, nós chegamos à conclusão, encerrando, deputado, de que somente nos 2 últimos anos, os oficiais tiveram uma perda, pasmem, gente, de 115,088 milhões de reais. O tribunal lhes deve de valores de poder aquisitivo que lhes foram furtados. Ou seja, a média traz aí um prejuízo de 115 milhões de reais apenas nos 2 últimos anos. Então nós temos que voltar para as nossas casas, embora distantes, mais próximas do nosso coração, e chamar os nossos colegas, e temos que comparecer aqui, porque não pensem que o tribunal não vai usar a força. Na reforma da Previdência, nós acompanhamos, nós tivemos em mãos, onde a PAMARGE disparou mensagem para todos os juízes do interior do Estado, onde os juízes chamaram os deputados de cada região para interceder no que diz respeito à contribuição previdenciária do magistrado, que ia ser elevada a 21%. Ficou em 16%, e sabe para quem causou esse prejuízo? A nós, os aposentados, aos doentes, aos cometidos por doença. O governo teve que, de alguma forma, compensar o que ele deixou de pegar lá em cima. Era para ser até 21% a reforma previdenciária. E eles exerceram ali a força da caneta. Então não pensem que ele não vai disparar a força da caneta em cima dos deputados da casa aqui para votar esse projeto. Então o que o deputado aí falou é uma verdade. 33 municípios. Nós temos por obrigação de chegar em casa, começar a disparar e a cobrar dos deputados uma posição, dizendo que se somem ao deputado Emídio, ao Gianazzi, a Mônica Seixas, e façam com que o tribunal compareça aqui para combater conosco. Nós queremos um debate aberto. Nós queremos que ele explique o porquê, quais são os números que eles têm. Senão nós não vamos aceitar de forma passiva. Nós não temos condição de fazer isso. Muito obrigado, boa sorte a todos.